Olá, tudo bem? Eu estou aqui pensando sobre a prática da oração em outras línguas. Já entrando no pressuposto de que as línguas que eu estou me referindo são espirituais e não idiomáticas. Eu acredito que em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está falando da natureza espiritual do dom de línguas. Línguas espirituais que não podem ser compreendidas humanamente falando. Paulo diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. O primeiro ponto que temos que compreender a respeito do dom de línguas é que é uma linguagem de oração e de adoração. Quem está falando em línguas, línguas espirituais, está falando diretamente com Deus. Significa que quando estamos orando em outras línguas, estamos entrando em uma profunda comunhão com Deus. Então, uma prática espiritual poderosa. Segundo ponto, está claro que ninguém entende, porque é uma linguagem espiritual na qual nos comunicamos com Deus. Mas o texto diz que falamos mistérios. Mistérios para quem fala e mistérios também para quem ouve, sendo ser humano. Mas para Deus não é mistério. E isso é maravilhoso, porque o próprio Deus também pode nos dar a interpretação daquilo que nós oramos. Tanto que o próprio Paulo, no capítulo 14, ele vai dizer: ore para que possa interpretar. O próprio Espírito, em determinados momentos, de acordo com sua vontade, ele vai nos dar a interpretação das línguas, tanto para nós, como também para a igreja ou para alguma pessoa em específico. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele dá uma ênfase sobre ter interpretação em contexto de culto. Porque dentro do culto, todos devem entender para serem edificados. É por isso que quando for comunicar uma mensagem em outras línguas, é necessário ter interpretação para que todos possam entender. Mas aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E esse edificar significa construir, levantar alguma coisa. Então você se pergunta, como que eu posso me edificar falando uma linguagem espiritual que nem sequer eu que falo entendo? Gente, é uma linguagem espiritual. É o próprio Espírito Santo que está construindo algo em nós quando falamos em línguas. O que precisamos fazer é simplesmente confiar e orar em outras línguas. O problema é que nós queremos ter controle do que fazemos. Nós queremos estar no controle das coisas. E a oração em línguas, ela confronta o nosso orgulho, ela confronta o nosso ego, porque a oração em línguas vai contra a nossa tentativa de querer controlar tudo. Porque quando oramos em línguas, estamos abrindo mão do nosso controle para deixar o Espírito Santo governar. Orar em línguas é se render ao governo do Espírito Santo, é se render à vontade de Deus, é se render ao querer de Deus. E é uma ferramenta poderosa de edificação. Quando estamos ali orando, o Espírito Santo está construindo algo em nós, está nos limpando, está construindo a imagem de Cristo em nós, está nos alinhando aos seus propósitos. Então, você que já recebeu o dom de línguas, ore intencionalmente em outras línguas. E é uma linguagem que o Espírito Santo te deu para que você pudesse orar a qualquer momento. O apóstolo Paulo, no versículo 18 do capítulo 14, ele diz: eu oro mais em línguas do que todos vós. E ali não está falando de quantidade, mas está falando de intensidade. Quando digo quantidade, ele não está falando de quantidade de idiomas que ele fala.
mas ele está dizendo da intensidade do quanto ele ora em línguas espirituais, em outras línguas. Eu acredito piamente, no fundo do meu coração, que Paulo, quando ele fazia essas viagens longas de uma cidade para outra, eu acredito que Paulo constantemente estava orando em outras línguas. Quando ele estava preso, ele orava em outras línguas. Em qualquer circunstância, Paulo tinha a prática da oração em línguas muito presente na sua vida devocional. É por isso que ele afirma categoricamente para aqueles irmãos de Corinto: eu oro mais em línguas do que todos vocês. Vocês se gabam de orar em línguas em público, querendo chamar atenção sem interpretação. Mas a minha vida, está marcada pela oração em outras línguas. E não é apenas em um momento no culto para me aparecer, mas é no meu secreto, é na minha vida com Deus, a todo momento, a todo instante, eu estou orando em outras línguas. Claro que aqui estou parafraseando, basicamente, acredito eu que o que Paulo está dizendo. Então que nós possamos, queridos, mergulhar nessa prática espiritual. Você não precisa sentir para orar em línguas, porque o Espírito Santo te deu essa linguagem para que você possa falar a qualquer momento. Então se edifique, mergulhe no oceano do Espírito, orando em outras línguas. E você que ainda não recebeu o dom de línguas, entenda, o Espírito Santo ele concede as línguas, mas quem fala em línguas é você. Em Atos, no capítulo 2, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então observa, o Espírito Santo que concedia as línguas, mas quem falava eram os discípulos. Então, o Espírito Santo ele já te concedeu essas línguas. Você está pedindo, você quer falar, o Espírito Santo já te concedeu. Porque no próprio Evangelho de Lucas está escrito: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, aqueles que o pedem. Então, para receber o dom de línguas, você não tem que conquistar nada. Você tem apenas que se apropriar do presente que já está disponível para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que receberam a Cristo. Então simplesmente libere essas línguas que já estão dentro de você. Comece a falar pela fé agora. E comece a praticar essa linguagem sobrenatural de oração. Porque quem ora em outras línguas mergulha no oceano do Espírito Santo. Orar em línguas é a linguagem da comunhão que gera edificação. Orar em línguas é deixar o Espírito Santo orar com você, por você e através de você. Aleluia. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te toque agora, em nome de Jesus. Fique ligado aqui no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e vamos que vamos. Tamo junto nessa jornada.